Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já sentiu como se estivesse tudo normal por fora, mas por dentro tivesse faltando alguma coisa que tu não consegue explicar? Porque tem gente que olha pra tua vida e acha aqui que tá tudo certo. Tu levanta, faz o que tem que fazer, responde às pessoas, segue o dia. Mas lá dentro, no silêncio, existe um espaço que nada consegue preencher. E o pior não é nenhuma dor clara. É vazio. É como se tu estivesse procurando algo, mas nem sabe exatamente o que. Tu tenta se distrair, tenta ocupar a mente, tenta seguir em frente. Mas quando para um pouco, ele volta. Esse silêncio interno que incomoda. E talvez tu nem fale isso para ninguém. Porque como é que explica algo que nem tu entende direito? Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é estranho. E tu não é o único que sente isso. Tem um trecho na Bíblia aqui que quase ninguém fala, mas que é muito real. No livro de Salmos capítulo 42, está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ainda assim, esperarei. Olha isso com calma. A pessoa que escreveu isso não estava bem. Não estava em paz. Estava questionando o que sentia por dentro. Estava lidando com algo que nem conseguia controlar direito. E mesmo assim, não desistiu. Talvez hoje tu esteja exatamente assim. Não é que tu perdeu tudo. Não é que tua vida acabou. Mas tem algo desalinhado aí dentro. Algo que tu sente, mas não consegue organizar. E isso vai te consumindo aos poucos. Não porque tu é fraco, mas porque carregar um vazio em silêncio cansa de um jeito diferente. E eu sei que tem momentos em que tu até tenta reagir. Tenta pensar positivo, tentas animar. Mas parece que é só por fora. Porque por dentro, ainda falta algo. E sabe o que pesa mais? É quando tu começa a se perguntar, por que eu estou assim? E não vem resposta. Mas escuta isso com atenção, talvez esse vazio não seja o fim de alguma coisa. Talvez seja um sinal. Um sinal de que tu não foi feito para viver só no automático. Um sinal de que existe algo mais profundo te chamando, mesmo que tu ainda não entenda. Porque nem tudo que falta dentro da gente é fraqueza. Às vezes, é espaço. Espaço esperando ser preenchido do jeito certo na hora acertar. E talvez, só talvez, tu tenha chegado até aqui hoje porque alguma coisa dentro de ti ainda está buscando. Mesmo em silêncio. Mesmo sem saber como explicar. Agora me escuta com calma. Porque se tu chegou até aqui, não é por acaso. Eu sei que esse vazio não é fácil de carregar. Não é algo que tu resolve só se distraindo ou ocupando tempo. Ele volta. Sempre volta quando o silêncio aparece. E talvez o que mais incomoda não é nem sentir isso. É não saber como sair disso. Porque se fosse algo claro, tu resolveria. Se fosse um problema específico, tu enfrentaria. Mas isso é diferente. É interno. É silencioso. É constante. E é aí que muita gente se perde. Porque começa a achar que o problema é ela mesma. Começa a pensar que tem algo errado dentro dela. Que deveria estar bem, mas não está. Mas deixa eu te falar uma verdade que quase ninguém fala. Nem todo vazio é falta de força. Às vezes, é falta de direção. Às vezes, é a alma pedindo algo que tu ainda não aprendeu a dar. E é por isso que, nesse momento, mais do que tentar se forçar a ficar bem, tu precisa de algo mais profundo. Tu precisa de força de verdade. Não aquela força de aguentar firme por fora, mas aquela que organiza por dentro. Aquela que acalma a mente, que traz clareza, que começa a colocar as coisas no lugar. Porque continuar perdido cansa. Continuar sem entender desgasta. Continuar tentando sozinho esgota. E talvez hoje,
O que tu mais precisa não é de resposta imediata. É de sustentação. Tem outro trecho no livro de Salmos que diz assim: guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Olha isso. Não é alguém forte falando. É alguém pedindo cuidado, proteção, direção. E está tudo bem tu precisar disso também. Tu não precisa resolver tudo hoje. Não precisa entender tudo agora. Não precisa provar nada para ninguém. Mas tu precisa parar de tentar carregar isso sozinho. Porque tem coisas que não se resolvem na força. Se resolvem na entrega. Então, em vez de tentar preencher esse vazio de qualquer jeito, começa pedindo direção. Começa pedindo clareza. Começa pedindo força de dentro para fora. Mesmo que seja simples. Mesmo que seja só um pensamento sincero. Porque reconhecer que precisa de ajuda. É um passo. E não é um passo fraco. É o mais importante de todos. Senhor Deus, eu não sei explicar tudo o que está acontecendo dentro de mim, mas o Senhor sabe. O Senhor vê esse vazio que eu tentei ignorar por tanto tempo. Vê esse silêncio dentro de mim que às vezes pesa mais do que qualquer problema visível. E hoje eu não quero mais fugir disso. Eu não quero mais tentar preencher isso com qualquer coisa. Nem fingir que está tudo bem quando não está. Estou aqui, do jeito que eu estou. Com dúvidas, com pensamentos confusos. Com uma sensação de falta que eu não sei explicar direito. Mas mesmo assim eu estou aqui. E a primeira coisa que eu te peço é: entra nesse lugar dentro de mim. Nesse espaço que eu não consegui preencher sozinho. Nesse vazio que eu tentei esconder, distrair, ignorar. Mas que sempre voltou. Toca nisso, Deus. Organiza o que está bagunçado dentro de mim. Acalma o que está acelerado. Clareia o que está confuso. Eu não preciso que tudo se resolva agora. Eu não preciso de todas as respostas. Mas eu preciso sentir que não estou sozinho. Então fica comigo. Mesmo no silêncio. Fica. Mesmo quando eu não entender. Fica. Mesmo quando eu não souber o que fazer. Fica. E me dá força, Deus. Mas não uma força superficial. Me dá aquela força que começa de dentro. Que sustenta, que firma, que traz equilíbrio. Me ensina a lidar com esse vazio sem desespero. Me ensina a esperar sem ansiedade. Me ensina a confiar mesmo quando eu não enxergar nada mudando. E, acima de tudo, começa a preencher esse espaço dentro de mim com o que vem de ti. Não com distrações. Não com ilusões. Mas com presença. Com paz de verdade. Comme direção. Comme sentido. E a pouco. Vai me mostrando o caminho. Um passo de cada vez. Sem pressa. Mas com firmeza. Eu entrego esse momento nas tuas mãos. E escolho confiar. Mesmo que ainda esteja em processo. Amém. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se essa oração falou contigo de alguma forma, não deixa isso parar aqui. Fecha os olhos por um instante depois que terminar de ouvir ou ler. E repete com tuas próprias palavras. Nem precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. E se tu conhece alguém que anda meio assim por dentro, compartilha isso. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é sentir que não está sozinho.